como eu gostaria de ter aprendido o que eu vou trazer aqui hoje quando eu era mais jovem. Digo isso pois esse conhecimento é um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Foi na minha e provavelmente será na sua. É um conhecimento que aparentemente é simples, mas é extremamente profundo e articula psicologia, filosofia e espiritualidade, que é basicamente a temática aqui deste canal. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Em geral, pessoas com depressão, ansiedade, baixa autoestima e insegurança possuem algo em comum. Muitas vezes elas acreditam cegamente na própria mente. Então, se a mente delas diz que elas são um fracasso total, elas acreditam nisso. Se a mente delas diz que elas não são boas o suficiente, elas também acreditam nisso. A identificação com certos padrões de pensamento e a passividade de se deixar dominar por eles é chamada, na psicologia, mais especificamente na terapia de aceitação e compromisso, de fusão cognitiva. E esse processo aqui de fusão cognitiva, de identificação excessiva, pode limitar drasticamente a vida das pessoas. Por exemplo, se você acredita na ideia de que sempre terá uma crise de ansiedade ao sair de casa, provavelmente limitará a sua vida e perderá experiências valiosas. Ou, se você acredita no seguinte pensamento: não sou capaz de morar sozinho, longe da casa dos meus pais, se você está fusionado, identificado com esse pensamento, provavelmente você permanecerá na zona de conforto e perderá novas possibilidades de amadurecer como indivíduo. Como vimos anteriormente, a fusão cognitiva é um problema, pois envolve uma identificação excessiva com certas ideias, pensamentos ou padrões de pensamento. Agora, qual que é o antídoto? Qual que é a solução para a fusão cognitiva? É o inverso dela. É a desfusão cognitiva. E como que a gente faz a desfusão cognitiva? Qual que é o método para isso? É isso que nós veremos a seguir. A essência da desfusão cognitiva pode ser resumida na seguinte frase do Eckhart Tolle, no seu livro O Poder do Agora. Diz ele: os pensamentos vêm e vão. Você é a testemunha silenciosa de tudo isso. Você é a consciência que permanece. Dessa frase a gente pode extrair duas coisas. Número 1. A testemunha silenciosa é a consciência, é a nossa consciência, é o sujeito que testemunha, que percebe as coisas. Além disso, os nossos pensamentos, eles são os objetos mentais testemunhados pela nossa consciência. Então nós temos duas coisas: a consciência, que é aquilo que nós somos, certo? E os pensamentos, que são aquilo que nós temos. A própria linguagem nos ajuda a entender isso. Normalmente dizemos eu tenho um pensamento e não eu sou um pensamento. Então grave muito bem esse princípio. Ter um pensamento é diferente de ser um pensamento. Se uma pessoa pensa que é um fracasso, isso não significa que ela seja um fracasso em si, mas sim que ela está tendo naquele momento esse pensamento, ou melhor, que ela está testemunhando o pensamento de que é um fracasso, seja porque deixou de fazer alguma coisa, não conseguiu fazer algo, etc. Então, da mesma forma que as nuvens são fenômenos que acontecem no céu, os nossos pensamentos são fenômenos que acontecem diante da nossa consciência. Então, nessa metáfora, a consciência seria o céu e as nuvens seriam os nossos pensamentos. O problema é que muitas vezes a gente se esquece dessa distinção entre ter um pensamento e ser um pensamento, ou entre a consciência enquanto sujeito e os pensamentos enquanto objetos. Para vocês terem ideia, tem pessoas que descobrem na terapia estarem há mais de 20 anos fusionadas, ligadas a um padrão de pensamento disfuncional, desfavorável para elas, para vocês verem o quão prejudicial pode ser a fusão cognitiva. E diante disso surge a pergunta: como a gente pode se desfusionar, se desgrudar de um padrão de pensamento que é nocivo para nós? Vamos supor que você esteja identificado, fundido com o seguinte pensamento: eu sou um fracasso. Esse pensamento está martelando na sua cabeça. Em vez de dizer eu sou um fracasso, e o que eu irei compartilhar com você agora é um dos métodos de desfusão cognitiva utilizado na psicoterapia, em vez de falar isso, reformule esse pensamento da seguinte maneira:
eu estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. Então você não está negando o pensamento, você está reconhecendo ele, mas está dando uma nova formulação mental a esse pensamento. Quando eu digo eu estou tendo um pensamento, automaticamente eu crio um espaço entre mim e a coisa, entre mim e o pensamento. E se eu tenho algo, isso significa que eu não sou esse algo. Se eu tenho um carro, significa que eu não sou o meu carro. Se eu tenho uma camiseta azul marinho, isso significa que eu não sou essa camiseta. Da mesma forma, se eu tenho um pensamento, logo eu não sou esse pensamento. Além disso, quando eu digo eu estou tendo o pensamento de que sou um fracasso, eu consigo objetivar esse pensamento e vê-lo como um fenômeno mental testemunhado, observado pela minha consciência e não como uma verdade absoluta sobre o meu ser. E por mais que eu tenha fracassado uma vez ou diversas vezes na vida, isso de modo algum me autoriza a dizer que o meu ser, que a minha essência é um fracasso. Olha que interessante, a mesma lógica da desfusão cognitiva que aplicamos antes aos pensamentos pode ser aplicada aos sentimentos. Então, em vez de dizer eu sou uma pessoa ansiosa, reformule e diga o seguinte: eu costumo experienciar sentimentos de ansiedade, ou eu estou habituado a ficar ansioso. Mais uma vez, ter um sentimento ou experienciar um sentimento não significa ser um sentimento, mas significa que esse sentimento, por melhor ou pior que ele seja, ocorre em nós. Da mesma forma que uma nuvem carregada ocorre, se manifesta no céu. Enfim, esse exercício verbal de desfusão cognitiva que eu acabei de apresentar para vocês nos ajuda a criar um espaço entre a nossa consciência e os nossos pensamentos, ou entre os nossos conteúdos mentais, pensamentos, sentimentos e desejos, e a nossa essência, o nosso ser. Antes, na fusão cognitiva, a gente não tem esse espaço, pois nós estamos fusionados, grudados nesses elementos mentais, de tal forma que a gente confunde eles com o nosso próprio ser. E em muitos casos, um pensamento, quando a gente está fusionado com ele, adquire o poder de determinar o nosso comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que acredita cegamente que está fusionada com a ideia de que sempre quando ela sair de casa, ela terá um ataque de ansiedade. Então, isso vai controlar o comportamento dela e fazer com que ela não saia de casa, certo? Na desfusão cognitiva, quando a gente aprende as técnicas e consegue se desfusionar, a gente cria esse espaço. E esse espaço nos permite ter mais flexibilidade psicológica e saúde mental. Como disse Stephen Hayes, um dos grandes nomes da psicologia contemporânea, quando você está desfuso, isto é, desidentificado dos seus pensamentos, e eu diria também sentimentos, você pode ver que eles não são você, mas sim eventos mentais que podem ser observados e explorados. Bom, para recapitular e concluir este vídeo, vejamos o seguinte. O problema que a gente trouxe aqui foi o da fusão cognitiva, e esse problema está na base, está na raiz de diversos transtornos mentais. A solução para ele foi a desfusão cognitiva, e o método para chegar nessa solução foi a reformulação verbal ou reformulação cognitiva. Existem vários métodos, várias técnicas para isso, mas nós apresentamos essa. Essa técnica nos ajuda, por meio da reformulação dos nossos pensamentos, a se desfusionar, a se desidentificar deles, a ver esses pensamentos ou conteúdos mentais como fenômenos transitórios na nossa consciência, como nuvens que surgem, permanecem por um certo período de tempo e depois desaparecem. Fazer isso nos ajuda a observar esses conteúdos mentais com mais objetividade e lucidez. Além disso, quando nós reformulamos as nossas ideias ou reestruturamos os nossos pensamentos, nós produzimos mudanças extremamente profundas, tanto no nosso consciente como no nosso inconsciente. É sabido desde a antiguidade, desde Platão, por exemplo, que a mente humana se constitui pela interiorização da linguagem, tanto que Platão diz: pensamento é linguagem interiorizada. E linguagem falada é pensamento exteriorizado. Diante disso, quando eu aprendo a conversar comigo mesmo de forma lógica, coerente e efetiva, quando por meio da linguagem eu aprendo a me distanciar, a me desfusionar de certos pensamentos, sentimentos e conteúdos mentais que são nocivos, prejudiciais para mim, eu modifico a longo prazo as estruturas, as engrenagens da minha própria
mente, para vocês verem o poder da desfusão cognitiva. Parece algo simples, mas produz mudanças extremamente significativas na vida das pessoas. E para concluir, gostaria de apresentar aqui para vocês essa frase do José Saramago, que tem tudo a ver com a desfusão cognitiva. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós mesmos. Ou seja, precisamos aprender a sair das ilhas dos nossos pensamentos e sentimentos. E sair das ilhas é a desfusão cognitiva. E assim a gente consegue perceber com mais clareza quais são as ilhas que existem no oceano da nossa alma. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e não se esqueça de deixar seu like. Até a próxima!